tema da nossa série é compartilhar, um tema que é muito comum no nosso linguajar hoje em dia. A palavra compartilhar faz parte das nossas vidas, muito relacionado ao que nós vemos e conhecemos das redes sociais. Quantos de nós já falamos, eu compartilhei um vídeo, alguém compartilhou tal coisa, compartilhamos e compartilhamos e compartilhamos. Mas é interessante nós começarmos a pensar no tema olhando o significado dessa palavra. A palavra compartilhar significa fazer parte de algo com alguém, partilhar, repartir com. Quando eu compartilho algo, eu me torno parte daquilo. Aquilo que eu compartilho se torna minha opinião, meu desejo, o que eu acredito, o que eu quero mostrar para os outros. Então o compartilhar ele tem a ver com isso. Quando eu digo eu compartilhei, significa eu estou fazendo parte, eu quero que outros saibam o que eu tenho, o que faz parte de mim, o que eu recebi e quero passar adiante. E nessa motivação, nós queremos pensar essa série. Pastor Daniel já falou, ela é uma série desafiadora, porque ela é uma série que não nos diz, mesmo se você não estiver bem. Obrigado. Mesmo se você não estiver bem, Deus cuida de você, Deus te ama, Deus isso, Deus aquilo, aquele Deus que olha só para mim. É uma série que diz Deus quer usar você. Eu lembro quando eu dava uma aula ainda em Araripina, que eu tentava explicar como a palavra ela tem um efeito para o todo e ela tem um efeito individual. E aí na aula eu disse assim, peguei 2 textos bíblicos para explicar. E daí eu disse assim para as pessoas, quando Deus diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Deus cuida de mim. Esse é um texto para todos ou esse é um texto para mim? E uma pessoa olhou para mim na aula e fez assim, esse é um texto para mim. E daí eu disse assim, e quando a Bíblia diz ide e fazer discípulos de todas as nações, esse é um texto para mim ou é para todos? Ela fez assim, para todos. É uma mensagem que nos desafia, que nos confronta, mas que é importante nós pensarmos, porque eu e você estamos aqui, porque um dia alguém compartilhou essa mensagem conosco. Eu vou fazer uma pergunta que eu gosto de fazer quando eu falo desse tema. Quem aqui começou a participar da igreja, conheceu Jesus, tomou uma decisão para viver com Jesus a partir de um programa de televisão evangélico? Levanta a mão só para eu ver. Alguém coçou a cabeça, tinha que levantar, mas não foi. Ninguém? Quem aqui estava ouvindo a rádio e tocou uma música gospel e você disse, agora eu sou de Jesus? Quem fez isso? Levanta a mão para eu ver. Quem aqui recebeu um folheto na rua com uma mensagem cristã, leu o folheto e disse, eu preciso mesmo de Jesus agora, então eu vou ir para a igreja, eu vou conhecer a Jesus, vou entregar minha vida para Ele. Quem conheceu a Jesus através de um folheto? Levanta a mão, por favor. Quem passou aqui na frente da igreja e viu o outdoor que tinha uma mensagem e veio por causa do outdoor pela primeira vez? Alguém? Quem veio aqui porque foi convidado por alguém? Por um amigo? Pela família? Ou que a família te trouxe para esse lugar? Quem aqui foi assim? Nós falamos sobre a mensagem, nós pensamos na mensagem de Deus e nós chegamos a uma conclusão. Nós investimos em muitas coisas, mas a principal coisa que Deus usa e que Deus quer investir para levar o seu amor adiante é a tua própria vida. É a tua própria vida que é instrumento de Deus para isso. Essa mensagem hoje vai ser um pouco diferente, porque depois dessa introdução, eu daqui a pouco quero convidar para vir à frente contar um pouco da sua história, o meu amigo, o Chiquinho, ex-jogador de futebol, acho que ele vai contar um pouco da história dele. Eu ainda brincava ontem no Altos Papos, o Chiquinho foi o único cara que fez eu comemorar um gol do Inter contra o Grêmio. Porque estava jogando Inter contra Grêmio, ele fez um gol e eu comemorei para o Inter. Mas logo eu pensei, tá, mas o Grêmio tem que empatar, não pode ficar assim não. Chiquinho pode fazer 10 gols, mas tem que ficar empate, né? Saiu com 13 anos de idade da nossa cidade de Canguçu para ser jogador de futebol, abandonou os campinhos que nós jogávamos e foi fazer a sua vida no Internacional, virou um jogador profissional. E a minha maior alegria agora, tanto tempo depois, a gente se reencontrar, porque agora nós temos algo que nos une e que eu fiquei sabendo ao longo dessa história que alguém compartilhou dessa mensagem com ele. Não foi um programa de televisão, não foi uma rádio, não foi um folheto. Uma pessoa dedicou a vida a ele. E hoje ele está aqui para contar a história dele para nós. Pode vir aqui.
Como o Rafa disse, eu saí com 13 anos da minha cidade, eu sou conterrâneo dele. Ele nasceu em Pelotas, mas morou em Canguçu. Eu nasci em Canguçu, no Rio Grande do Sul. Eu tenho uma irmã mais nova, tenho pais ainda. Meus pais sempre deram muito duro. Meu pai chegou a trabalhar em 3 empregos, eu me lembro desde pequeno, meu pai trabalhando em 3 empregos. E um deles era recolher o jogo do bicho, ele odiava aquilo. E ele falava assim, cara, mas eu preciso botar dinheiro para dentro de casa. E eu me lembro que ele se sentia mal com aquilo. Eu recolho o jogo do bicho, mas eu preciso para que vocês tenham o que comer em casa. Eu não vim de um berço cristão. Eu não conhecia Jesus. Eu ia em centro espírita, eu ia em tudo aquilo que falavam que eu poderia alcançar algum conforto, algum preenchimento no meu coração, mas eu nunca coloquei meus pés numa igreja, ou eu nunca me importei em conhecer de fato o Evangelho por mim mesmo. E eu ouvia pelos outros falando, olha, isso é lavagem cerebral, os pastores vão tirar todo o teu dinheiro. De repente vocês já escutaram, não sei, a maioria aqui eu acho que vem de um berço cristão, mas alguns eu acho que de repente se identificam comigo e sofreram um pouco até conhecer Jesus. Então eu escutava o que essas pessoas falavam e eu me distanciava da igreja, ou de conhecer Jesus Cristo. E para ser bem sincero com vocês, eu tinha medo de colocar o pé numa igreja, porque eu imaginava que ia manifestar um monte de demônio em mim, porque eu fazia muita coisa errada. Isso não com 13 anos ainda, mas no decorrer da minha caminhada. Eu saí com 13 anos e fui para Porto Alegre, depois de fazer 3 testes, um no Grêmio, 2 no Internacional, não ser aprovado. No 4º teste eu fui aprovado, e ali começou a história de um menino que deixou os pais a 300 e poucos quilômetros de distância. Deixei meus amigos, como o Rafael, era meu colega de escola, jogávamos juntos nos campinhos, e desde aquele tempo a gente nunca tinha se encontrado. Então está sendo uma alegria muito grande para mim. Eu já estou com saudade de Jaraguá, já estou com saudade de ti, do Osmari, que me recebeu também na casa dele, da Anne, a tua família que é linda, cara, é uma bênção. Então eu fui para Porto Alegre com um sonho de ser um jogador de futebol. Um sonho de dar uma vida melhor para minha família, um sonho de realizar os meus sonhos também, de ter um carro, de aparecer na televisão, que era o que eu via aqueles jogadores, eu falava, eu quero ser como eles. Eu quero estar um dia lá, eu quero ter uma reportagem um dia no Globo Esporte, eu quero que as pessoas vejam que eu venci no futebol, porque eu ouvi muitos nãos nesse tempo. Assim como a gente ouve até hoje, quando nós compartilhamos o nosso sonho com alguém, e aquele alguém já desistiu dos sonhos dele, ou dela, o que ele diz? Cara, é muito difícil, você não vai conseguir, muitos já tentaram. Eu ouvi isso muitas vezes porque eu era de uma cidade muito pequena. E quando tu é de uma cidade pequena e tu diz que o teu sonho é jogar no Inter ou no Grêmio, os caras davam risada, a maioria dava. Eu tinha umas colegas, a gente estava conversando, cara, eu tinha umas colegas que eu era doido com elas, porque elas davam risada de mim e falavam, tá viajando na maionese, não vai conseguir, isso é muito difícil. Mas eu lutei e eu mantive meu foco. E eu comecei a deixar de lado tudo que me falavam. E eu fui com 13 anos, e eu comecei numa caminhada muito difícil, uma dificuldade da distância da família. Rafa, a primeira vez que eu fui em Canguçu para ver meus pais, cara, foi 6 meses depois que eu fui para lá. Vocês não têm ideia, a choradeira na hora de voltar lá na rodoviária de Canguçu que tu conhece. Eu fui chorando até Pelotas, cara. Pelotas é 1 hora, eu fui chorando 1 hora, sem mentir. Eu fui chorando até lá, sabe, de soluçar e pensando assim, cara, eu vou bater em Pelotas e vou voltar para casa. Não estou aguentando mais isso. Mas quando chegou em Pelotas, eu mudei a chave e falei, meu sonho. Deixa o seu Lauri e a dona Vera lá, eu vou tocar o meu sonho. E então eu fui, mas sem conhecer a Deus, sem conhecer a Cristo, sem ter princípio bíblico, sem ter conhecimento de palavra. Então comecei a passar muitas dificuldades, mas consegui chegar a me tornar um jogador profissional, que era o meu sonho. Com 19 anos eu fiz o meu primeiro jogo. E é um jogo que está na minha memória até hoje. O Rafa gosta que eu conte esse jogo. Esse jogo foi contra o Santos. E o Santos naquela época era o melhor time do Brasil. E eu não era eu era o terceiro reserva da equipe. Eu não entrava nem nos treinamentos, eu ficava do lado de fora batendo bola. Tipo aquele cara que é o último a ser escolhido pro joguinho, sabe? Tá, vem tu, agora não tem mais ninguém, entra tu. Eu era esse. Mas eu ficava ali treinando, me esforçando, me dedicando, porque eu sabia que a minha hora ia chegar.
Eu sabia que meu momento ia chegar. E chegou justamente o jogo contra o Santos. E aí eu até gosto de falar uma coisa que às vezes a gente reclama da dificuldade. Lá em Tiago, capítulo 1, no versículo 2, diz que nós devemos nos alegrar pelas provações que nós passamos. Que nós devemos entender que aquilo é para o nosso crescimento. E o meu treinador, na época era o Celso Rotti, ele disse assim: Chiquinho, tu vai marcar o Robinho. Eu falei, poxa vida, logo na minha estreia, cara. O Robinho era tipo o Neymar, assim, sabe? Era um fenômeno, estava surgindo. Os cambitos eram do tamanho do Rafael, assim, mais ou menos. Pedalava um monte. Não, pedalava que nem o Rafael. Ó, tá. E aí eu comecei a sonhar com o Robinho durante a semana daquele jogo. Eu pensava no Robinho o dia inteiro, cara. E assim foi até o dia do jogo. E aí, eu me lembro que antes da partida, na concentração, muito nervoso, caminhava para lá e para cá dentro da concentração, não conseguia dormir. Eu vi os caras relaxados, acostumados com aquilo. E eu andando para lá e para cá, eu falei, cara, é a oportunidade da minha vida. E agora eu vou ter que marcar o Robinho. E aí fiquei incomodando meu pai a madrugada inteira, ligando para ele. E ele disse, cara, vai dormir, o Robinho não tem nada mais que tu. É um homem como tu. E tu tá pronto para esse negócio. E para de me incomodar, porque eu preciso dormir. Já são 3 da manhã. Então fui pro jogo. E quando começou o jogo, eu mergulhei na partida de uma maneira que eu não escutava a torcida, eu não escutava nada, eu não ouvia nem meu treinador, que disse que não era para mim passar do meio de campo. Meu treinador disse, olha, não passa do meio de campo que tu vai me complicar. Toca a bola e fica aí. E eu me enlouqueci, fui com 15 minutos o estádio inteiro, estava gritando meu nome. Devia ter umas 30 mil pessoas no estádio. Eu não estava entendendo aquilo, a minha mãe quase morreu de infarto na arquibancada, porque ninguém imaginava que fosse ser assim. Foi uma caravana pequena de Canguçu, Chiquinho, o Canguçu está contigo, tinha uma faixa lá. Eu me lembro direitinho que eu falava, não posso decepcionar, né, cara? Veio um ônibus lá da minha cidade. E assim começou a minha história, no Inter, como um atleta profissional. No outro dia, eu saí na página da Zero Hora, que é o jornal mais importante do estado. Saí em outros tantos jornais, coisa que eu não estava acostumado. E aí eu comecei a ser convidado para dar entrevistas na televisão. E como todo bom jogador dá uma entrevista, né? Eu não sabia dar entrevista, então eu só falei, se Deus quiser, graças a Deus, estamos trabalhando forte, né? O time tá... A minha entrevista era essa, os caras falaram, e aí, Chiquinho, o que tu achou do jogo? Pois é, graças a Deus, se Deus quiser, ganhamos o jogo, vamos pro próximo. E aí começou o Chiquinho ali. Hoje eu tô com uma desenvoltura um pouco melhor, né? Graças a Deus. Olha o que Deus faz. E aí, queridos, eu comecei a experimentar um pouquinho da fama, um pouquinho de glamour, um pouquinho de me achar mais bonito porque eu aparecia na televisão, de me sentir talvez melhor que os outros, por estar vivendo aquela situação, naquele momento. E isso começou a contaminar meu coração. E eu comecei a gostar disso. E eu comecei a gostar dos benefícios que eu tinha através disso. Saía com muitas mulheres, entrava em festa sem pagar, comia em restaurante sem pagar. Eu achava isso o máximo, cara. Eu falei, cara, que legal. Sabe o que eu gostava? Quando eu chegava numa festa, eu gostava de ir em pagode. E os caras anunciavam assim, aí, agradecimentos ao Chiquinho do Internacional que está no camarote. Cara, eu enlouquecia com aquilo ali, sabe? Olha a vaidade. Isso, eu estava gostando desse mundo. Só que esse mundo, ele é uma grande ilusão. Ele é uma grande vaidade que tinha no meu coração. E eu comecei a viver isso de uma forma muito intensa e comecei a deixar de ter o foco que eu tive no início. Quando eu me dedicava nos treinamentos, quando eu dormia cedo, quando eu cuidava do meu corpo, quando eu me alimentava bem, quando eu cuidava com as companhias que eu andava, quando eu ouvia os meus pais. Então eu com 19 anos comecei a pagar as contas de casa, então não queria mais ouvir meus pais. Pô, estou pagando tudo aí, estão comendo do bom e do melhor, agora tem tudo, carro bom, casa boa. Então eu não escutava mais eles, e coisa que eu sempre fiz, escutei meus avós, escutando os mais velhos, não necessariamente não são os parentes, mas como nós falamos, os anciãos, fala na Bíblia, que a gente deve escutar, porque eles têm muito mais experiência do que nós. Eu deixei de escutar essas pessoas. Então eu tive muita dificuldade com ego, com orgulho, com vaidade. Não vaidade de se arrumar bem, que nem o pastor Rafael Zé, mas como exemplo, tá? Mas aquela vaidade ruim que tem no nosso coração de não aceitar coisas que nós temos que aceitar às vezes. E eu não aceitava muitas coisas.
Não vou te usar mais como exemplo, é a última vez. E isso começou a me prejudicar profissionalmente. Então chegou o tempo que eu casei. E eu já casei cometendo adultério no meu casamento. E eu não contei um detalhe para vocês. Com 11 anos eu conheci a pornografia. E a pornografia me acompanhou até os 28 anos de idade. E o adultério também. E isso quase acabou, quase destruiu com o meu casamento. Eu posso dizer que por um tempo ele teve destruído. Fiz a minha esposa sofrer demais. Fiz outras pessoas que eu iludi sofrer demais. Fiz os meus pais sofrerem, meu sogro e minha sogra sofrerem porque eles sabiam do problema que eu tinha. Não que eu tinha exposto isso para eles, mas a minha esposa sabia. E o que me doía mais era quando ela chegava e dizia assim: amor, o que falta em mim? O que eu preciso fazer para te parar com isso? O que eu preciso fazer? Me diz que eu faço. E isso doía muito em mim, cara, porque eu tentava parar e não conseguia. Tentava e não conseguia. Então continuei buscando muitos lugares, que vocês não podem nem imaginar os lugares que eu ia. A Bíblia chama de doutrinas vãs. Bom, vãs doutrinas, é uma coisa assim, né? Eu ia em tudo que era lugar, menos na igreja, menos conhecia Jesus. Mas chegou um dia de tanto sofrer, de tanto dar cabeçada, de tanto tentar preencher o vazio que existia no meu coração com coisas materiais, com dinheiro, com fama, com... Sabe, é que nem eu pegar um copo plástico e eu começar a colocar aqui dentro dele glamour, fama, dinheiro, carros, casas, viagens, qualquer coisa que o dinheiro pode comprar. Ele nunca vai ficar cheio. Mas quando eu coloco Jesus aqui dentro, aí ele transborda. Mas eu não tinha feito isso, eu não tinha entendido isso. Então eu vou para um clube chamado Paulista de Jundiaí em 2012. Eu não vou contar todas as histórias para você, porque é muita coisa. Eu estou escrevendo um livro até sobre isso, né? E o livro o nome vai ser A Maior Vitória da Minha Vida, que foi ter conhecido a Cristo. Mas eu conto as histórias da minha carreira. E quando eu chego nesse clube, eu fico num hotel. Essa história tu não sabe, eu não te contei, guardei para o último dia. E o meu empresário na época dizia assim: olha, não vai para o alojamento porque tu é um jogador de time grande. Olha a vaidade. E eu, beleza. Né? Jogador de time grande, estava lá no fundo do poço. Mas eu estava louco para ir para o alojamento porque todos os jogadores estavam lá e a resenha, que nem a gente fala no futebol, estava toda lá no alojamento. E eu era o único que estava no hotel. Então eles deram uma folga no Réveillon, nós estávamos na pré-temporada. E eu fui para casa e eu me recordo que eu tomei uma cerveja com meu pai, comi uma isca de peixe, uma batatinha frita, eu nunca me esqueço. E voltando para Porto Alegre para pegar o avião para Campinas, eu comecei a passar mal no avião. Mal, vomitei. Cheguei em Campinas, peguei um ônibus de Campinas para Jundiaí, mal, vomitando. Cheguei no clube, os caras me colocaram direto no soro, tinha um enfermeiro no clube, me colocaram no soro e lá eu fiquei dando uma melhorada. E nisso veio um enfermeiro e me diz assim: Chiquinho, quem sabe tu fica no alojamento hoje? E me veio na hora o meu empresário, né? Não fica no alojamento, vai pro hotel, não fica no alojamento. Mas eu estava louco para ficar ali e eu estava muito mal. Eu não sei se Deus fez isso. Eu acho que foi Ele que fez. E aí eu disse assim: cara, eu vou ficar. Eu vou ficar no alojamento. E aquilo me deu uma paz no coração. E a única cama que tinha no alojamento era no quarto de 2 cristãos. Um pentecostal. Ele já saía falando contigo em línguas. E o outro era mais tranquilo. O Vanderlei era o pentecostal, e ele era um zagueirão assim, um baita um negrão, sabe? E aí o Vanderlei chegou assim pra mim: e aí, Chiquinho, como é que tu tá e tal, tudo bem? Pô, eu te conheço lá do Inter, eu joguei no Caxias, de repente tu não me conhece, mas eu já te vi jogar e tal, que bom que tu tá aqui com a gente, vai nos ajudar. Como é que tá a tua família? Eu falei: pô, tá bem, cara, tudo bem, graças a Deus, tô tranquilo, minha esposa, meu filho. E como é que tá a tua vida com Deus? Cara, essa pergunta bateu lá no fundo. Eu disse assim: cara, não sei, cara. O que é ter uma vida com Deus? Não sei, eu acho que eu não tenho. Ele disse assim: tu lê a Bíblia, tu ora, tu medita na palavra de Deus, tu vai em alguma igreja? Eu falei: cara, olha, a Bíblia está lá em casa, aberta no Salmo 91. Quando a coisa dá uma apertada, eu dou uma lida lá. E é assim. Ele falou: tu quer estudar a Bíblia com a gente? Eu falei: quero, cara, quero estudar.
Eles não me julgaram em nenhum momento. Eles perguntaram antes onde eu ia. Eu falei, eu vou no centro espírita, eu vou não sei aonde, eu vou não sei o que lá. Eles não disseram assim, olha, isso aí é coisa do diabo, não vai, isso é de demônio, ou sei lá, qualquer outra coisa. Eles simplesmente me amaram, do jeito que eu estava. Não apontaram o dedo, me convidaram para ler a palavra, para orar com eles. E no segundo dia de estudo da Bíblia, eles já estavam dormindo, e eu estava deitado e algo no meu coração assim queimando, mas uma coisa muito boa que eu nunca tinha sentido. Nunca havia sentido aquilo. E eles me falaram assim, olha, de repente pode ser que tu sinta alguma coisa, é o Espírito Santo falando contigo, teu coração. Eu falei, cara, mas como é que Deus fala com vocês? Eu não consigo entender isso aí. Como é que é? Ele fala no ouvido, vocês escutam uma voz, vocês sonham. Ele falou, cara, cada um é de um jeito. E isso começou a me constranger, e eu levantei e chamei eles. Falei, cara, eu quero aceitar Jesus, como é que faz para aceitar Ele? E eles acordaram com um sorriso no rosto, assim, sabe, tipo assim, glória a Deus, né, cara? Mais um, cara, ô Senhor. E ele já estava quase falando em línguas já quando ele acordou. Eu falei, calma, Vanderlei. Não. E aí eles oraram comigo e eu entreguei minha vida para Cristo naquela madrugada. Dentro de um alojamento, não foi numa igreja, mas foi relacionamento, compartilhando a palavra de Deus, com amor. Esse livro aqui, ele se resume no amor. Ele se resume no amor. Então ali eu comecei a minha caminhada com Cristo, e eu confesso para vocês que quando aceitei Jesus, eu pensei que eu ia para a seleção brasileira. Porque eu pensei, falei, cara, agora eu estou com o cara certo. Daqui eu vou para o Corinthians, do Corinthians eu vou para a seleção, e feito, cara. Pô, Jesus é o cara, é Deus do impossível, Ele vai fazer. Só que o que eles falaram? Passou umas 2 semanas que eu tinha aceitado Jesus, eu fraturei meu ombro num treino. E eu chego em casa, com o ombro fraturado, todo enfaixado, a minha esposa olha para mim e diz assim, o que houve? Eu falei, amor, fraturei o ombro. Ela falou, pô, mas logo agora que nós estamos andando com Jesus, eu pensei que ia dar tudo certo. Eu falei, Juju, mas os caras falaram que às vezes tem um tempo de deserto aí, vale, que nós vamos ter que passar por isso aí. E eles falaram que a gente vai ter que passar, porque é aí que Deus molda o nosso caráter. E aí foi um tempo realmente de mudança de caráter, onde Deus começou a tirar minha vaidade, começou a tirar meu orgulho, começou a me fazer sentir nojo de pornografia, começou a fazer com que eu olhasse para minha esposa de novo, como eu olhava para ela quando eu conheci ela, com respeito, com desejo por ela, com amor. E Deus começou a transformar essas coisas. Então nós nos batizamos, e desde então as coisas começaram a mudar. Mas nós temos fases na fé, nós temos fases como cristãos. Então eu me tornei um membro de igreja. E eu guardava aquele negócio para mim. Eu falei, cara, tá, Jesus, estou salvo, aquela coisa toda. Cara, mas isso vai ficar só para mim? E aqueles caras que investiram tempo em mim, e que me mostraram sobre a palavra, e que deram um testemunho deles de vida, e me falaram que Jesus também poderia mudar a minha vida. Será que eu também não posso fazer isso por outras pessoas? Eu sem conhecer muito a Bíblia. Mas eu senti uma necessidade de fazer o que eles tinham feito por mim e por outras pessoas. E mostrar para elas que também elas poderiam ter uma mudança de vida. E aí eu comecei a orar em relação a isso e pedir, Deus, me mostra o que o Senhor quer que eu faça para o reino. Eu sei que tem alguma coisa, o Senhor não salvou minha família à toa, não salvou meu casamento, não trouxe o prazer de novo de jogar futebol, porque naquela época eu jogava por dinheiro. Era um mercenário, ia chorando para o treino, porque não tinha vontade de estar lá. Eu tinha vontade de chegar no dia 5 e o meu salário está lá na minha conta, mas eu não tinha vontade de ir lá para treinar, para fazer o que eu mais gostava quando a gente jogava nos campinhos. De pé descalço, arrebentando os dedão, né? Não tinha o WhatsApp, nós tínhamos que ir na casa do monte, convidar para reunir 10 para fazer um joguinho no campinho. Hoje tem o WhatsApp, os guris não jogam bola, né? Eu acho que se nós tivéssemos também, nós não ia jogar, né? E então eu tinha perdido o prazer por jogar futebol. E Deus restaurou isso de novo. E naquele clube, Ele me tornou um líder, coisa que eu nunca imaginei que eu poderia ser. Me tornei capitão da equipe, comecei a ser uma referência positiva para os meus colegas, comecei a ser um marido mais amoroso para minha esposa,
Comecei a entender o valor que ela tinha na minha vida, a bênção que Deus tinha me dado, uma coluna do lar, uma mulher sábia edificando a casa, uma mulher que perdoou. Eu quero falar isso, cara. Deus deu um dom para vocês, mulheres, assim, o que Ele não deu para nós, que é o dom de ter paciência com nós e de perdoar. Vocês têm uma paciência com a gente que é algo tremendo. E a minha esposa me perdoou muitas vezes. Eu não sei, sinceramente, se o que eu fiz para aquela mulher, se ela tivesse feito para mim, eu não sei se eu conseguiria perdoar ela. Eu estou sendo sincero. Mas ela me perdoou. Eu acho que Deus já falava com ela ali, o Espírito Santo já ministrava assim, ó, calma que uma hora vai se ajeitar. Está preparado, o tempo está preparado. Sabe, então hoje eu tenho 3 filhos. Deus me deu um chamado de missões desde 2014. Eu estava contando para o Rafa. Eu já parei de jogar futebol, encerrei minha carreira ano passado. E eu vivi um momento muito difícil. Quando eu parei de jogar, eu me tornei dono de casa. E até aí eu quero dizer para vocês mulheres, quem cuida de casa aí, cara, o serviço não acaba nunca, mano. E eu só disse para minha esposa assim, ó, Juju, lavar panela grande e passar roupa, tu esquece, o resto tudo eu faço. Cara, não tenho paciência para lavar panela grande, cara. E passar roupa nem pensar. Pode ver que as minhas roupas estão tudo amassadas. Mas eu fui lá, cuidei dos meus filhos, mas foi um período difícil, mas foi um período onde Deus me tratou muita coisa que ainda precisava ser tratado. Sabe? E eu entendi que Deus tinha me dado aquele ano para poder estar mais perto deles. Para poder também semear na vida deles aquilo que eu estava semeando em pessoas que eu nem conhecia. Mas de repente os meus filhos não estavam conhecendo a Deus da maneira que eu tinha conhecido. E aí eu pergunto para vocês, às vezes a gente fica pensando em ir em lugares, né? Eu me questionei muito quando eu fui à Índia, que foi minha primeira missão. E quando eu voltei da Índia, minha esposa disse assim, amor, mas aqui também tem muita gente que precisa ouvir dessa palavra. Eu falei, amor, tu tem razão. Eu vou começar também a fazer a missão aqui. E a missão ela é todo dia. Tu não precisa receber um curso de missões para fazer missão. Está aqui, ó. Ele já deu. Está tudinho aqui. Às vezes nós ficamos pedindo resposta de Deus. Ó Deus, me dá uma resposta. Está aqui, é só ler. É só ler que está aqui. Eu já recebi tanta resposta de Deus buscando na palavra. E às vezes eu vejo irmãos da igreja dizendo, mas Deus não fala comigo, Deus não me dá uma resposta. Porque, meu irmão, está aqui. Lê a palavra dele que a resposta está aqui. Para o teu casamento, a resposta está aqui. Para as tuas finanças, a resposta está aqui. Para o teu relacionamento com teus filhos, está aqui. Para o teu chamado, está aqui. E eu demorei para entender isso. Ficava pedindo, Deus me dá uma resposta, me dá um sonho, me dá alguma coisa. Levanta alguém, às vezes o cara faz propósito, né? Ó, se Deus levantar alguém para falar comigo lá no culto, tem a resposta de Deus. Cara, Deus já te deu, está aqui dentro. Às vezes o Espírito Santo está ministrando aqui, a gente não está querendo aceitar. Eu falo isso porque eu queria, ardia no meu coração, fazer missões. Quando der o tempo aí tu me avisa, porque eu não tenho mania de olhar para o relógio. Ardia no meu coração fazer missões, mas a carne queria, sabe o quê? Ser treinador profissional, ser agente de jogadores, ser qualquer outra coisa. Porque eu sabia que para fazer missões, cara, a gente paga um preço para isso. O evangelho é morrer para viver, é perder para ganhar. O evangelho é isso. Então como que eu vou falar que eu sou um cristão se eu estou querendo fazer a minha vontade e não a vontade dele na minha vida? Eu estou querendo fazer a minha, mas eu me digo cristão e eu prego, e eu evangelizo, e eu falo do amor de Cristo, mas eu não vivo. Então eu comecei a me questionar. De que forma eu tenho cuidado da minha família? De que forma eu tenho levado realmente Deus para dentro da minha casa? E o amor a gente demonstra ele em atitudes. Não é só falando. Então eu começo a tratar minha esposa melhor. Eu começo a chegar em casa e dar um beijão nela do jeito que eu nunca tinha dado. Experimentem fazer isso, cara. Olha, dá resultado. As mulheres a mesma coisa. Experimenta levar uma rosa para ela um dia. Cara, eu faço isso muito para minha esposa.
Ganha uns beijos diferentes depois, Rafa. Cara, semeia no teu casamento. Isso é Deus também. A palavra diz que Deus é amor. É um Deus de amor. E quando nós estamos amando uma pessoa, Deus está ali. Quando nós estamos cuidando dela, Deus está ali. E como eu tenho cuidado dos meus filhos? Eu comecei a me questionar. Eu estou fazendo essa pergunta, eu fazia para mim essa pergunta. Como eu tenho sido como cristão dentro da minha casa? Como eu tenho sido como cristão quando ninguém está me vendo? Quando ninguém te vê, só Deus está te vendo. De que forma eu tenho agido? Quando eu não estou aqui dentro, que é muito fácil quando a gente está aqui dentro, a gente está com a Bíblia, a gente está nesse clima, glória a Deus, aleluia, amém, fala em línguas. Mas e quando eu saio daqui e quando ninguém está me vendo? Eu tenho agido como um cristão? Eu comecei a me perguntar isso. E aí começou a vir mudança. Eu comecei a entender que essa mudança vinha de mim, que não adiantava eu pedir: Jesus, muda a minha vida, Jesus, muda o meu caráter, Jesus, muda. E Jesus dando oportunidade de mudança. Mas o passo é nosso. Alguém forçou vocês a aceitar Jesus? Não. E Ele não vai forçar vocês a fazer nada, porque o caráter de Cristo não é assim. Ele vai fazer o sobrenatural, quando a gente não pode mais fazer nada. Aí Ele entra com a provisão do sobrenatural, que é o milagre. Mas enquanto nós podemos fazer alguma coisa, isso é nosso. Eu realizo missões através do esporte, como vocês viram ali. E quando a gente está reunido no meio do campo, antes de uma partida, ou antes de uma clínica de futebol, ensinando crianças o esporte, depois testemunhando e compartilhando a palavra de Deus com elas, a gente fala: olha, cara, Deus está com a gente, mas Ele não vai descer aqui para bater o pênalti. Quem tem que bater é nós, somos nós. É nós, é fogo, né? Somos nós. Então eu separei alguns versículos, bem rapidinho, Rafa, que eu senti muito no meu coração quando eu estava deitado lá na rede, lá, aquela redinha da tua casa lá. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses é o amor. 1 Coríntios 13:13. Amados, visto que Deus assim nos amou, também devemos amar-nos uns aos outros. 1 João 4:11. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. 1 João 3:1. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13:4-7. O nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. 1 João 3:18. O último. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8:39. Se resume no amor. O amor de Cristo nos uniu. Nós estamos aqui para glorificar um Deus que é todo poderoso, um Deus que tem um plano de salvação para todos nós, um Deus que entregou o Filho dele sem pecado, para que nós tivéssemos uma chance. E eu louvo a Deus por ver todos vocês aqui dentro desse templo. Mas vocês também são o templo, vocês são o templo do Espírito Santo, vocês são igreja. E por onde vocês andarem, vocês devem ser luz para os outros. As pessoas têm que ver algo diferente na nossa vida. Eu me cobro muito em relação a tempo. Quando eu digo tempo, eu quero dizer, eu não posso ser o mesmo hoje de quando eu entrei na igreja. Eu passo um ano indo na igreja, ouvindo os cultos do pastor, lendo a palavra, e no final desse ano eu sou a mesma pessoa. Eu não aceito isso para a minha vida. E eu acho que vocês também devem pensar nisso. Nós devemos crescer, nós devemos amadurecer, ter integridade, buscar santidade com Deus. Rafa, obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado pela oportunidade. Se nós pudéssemos resumir o que nós acabamos de ouvir, nós vamos perceber que nós ouvimos uma história de que
o amor que Deus nos dá, Ele nos convida a compartilhar. E quando nós compartilhamos, esse amor transforma vidas e transforma a história. Assim é na história de muitos de nós aqui, assim foi na história do Chiquinho. Isso é o que Deus quer nas nossas vidas. Mas o Chiquinho falou de um versículo onde ele fala que o amor ele vai além de palavras, ele vai em ações. E eu lembro a história de um missionário, amigo meu, que contava que quando ele ainda morava em Campo Grande, logo da sua conversão, ele tomou a decisão que ele ia evangelizar os hippies. E começou, ele já se vestia parecido com hippie, mas ele caprichou mais ainda. E resolveu então encontrar esses hippies que faziam pulseirinha na beira da calçada, tem uns ali perto do shopping, vocês já viram? Eu passo ali e eles dizem, aí irmão, oi irmão, tudo bem? Mas daqueles lá, então, ele resolveu que ele ia evangelizar hippie, se vestiu parecido com hippie, sentou de um lado de um hippie para falar do amor de Deus para esse hippie e disse assim, Deus me mandou aqui para eu te dar um recado. E o hippie seguiu fazendo a sua pulseirinha e disse para ele, é mesmo? Ele disse, qual é o recado? Deus te ama. Ele olhou e disse assim, é verdade, é? Ele disse assim, é verdade. Ele disse assim, mas eu não estou preocupado se Deus me ama. Eu quero saber se você me ama. Esse meu amigo teve a coragem de dizer, me perdoa, porque eu vim falar de algo que eu não vivo. Muitas vezes nós não somos desafiados a compartilhar, porque o amor que deveria incendiar o nosso coração não incendeia. E esse amor, quando ele incendeia o nosso coração, ele não nos deixa ser os mesmos. Se você entende que Deus é a coisa mais importante na tua vida, que Jesus é o único capaz de fazer uma mudança, você não vai arrumar desculpas para isso. Você vai se tornar um agente desse amor. E para não me estender muito, eu quero ler com vocês um texto de Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40. O nosso tema dessa noite, 1 mais 1 igual a muitos, nos mostram como Deus, no seu projeto, no seu propósito, no seu planejamento, Ele muitas vezes Ele não nos desafia a simplesmente estar em multidões, mas a entender esse recado. Você é uma pessoa que experimenta esse amor? Leva esse amor para outra pessoa. Esse texto de Atos nos conta a história de Filipe. E a Bíblia começa nesse capítulo 8, ali a partir do versículo 4, contando do momento que Filipe vivia em Samaria. Que ele pregava, pessoas se convertiam, milagres aconteciam, havia uma multidão que estava impactada com a vida de Filipe, até que Deus manda um recado para ele e diz para Filipe, Filipe, sai do meio dessa festa boa. E vai para um deserto, que tem uma pessoa lá que eu quero que você encontre. E esse é o texto que nós vamos ler agora. Diz assim, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente.
O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. O texto que nós acabamos de ler diz que Deus tinha um desejo muito especial, muito específico para a vida de Filipe. Ele disse: larga tudo e vai acompanhar um homem. E Filipe encontra um homem que, segundo a Bíblia, esse eunuco, um homem que ele era sedento por Deus. Nós vivemos um momento que eu não sei se em outro momento foi diferente, mas é muito específico do nosso tempo. As pessoas têm sede de Deus. Num curso que eu, o pastor Daniel, o pastor William fizemos, a pessoa que falava nos lançou o desafio. Ela disse assim: entre em qualquer livraria de aeroporto. Entre em qualquer livraria e procure os 10 livros mais vendidos. Você sempre vai encontrar 2 ou 3 entre os mais vendidos que tem a ver com espiritualidade. Porque as pessoas estão buscando algo. As pessoas querem algo para a sua vida. E muitas vezes elas têm sede de Deus, mas elas têm problema com a igreja. Porque a igreja muitas vezes fala de um amor que ela não está vivendo. Compartilhar é tornar-se parte. E quando nós queremos compartilhar esse amor, nós precisamos vivê-lo. Aqui tem algumas dicas que rapidamente eu vou contar, vou explicar, vou falar para a gente, que são dicas que Deus dá a partir desse texto para nós entendermos. Muitas vezes nós dizemos as pessoas não querem nada com Deus. O Chiquinho não queria nada com Deus. Só que ele encontrou uma pessoa que resolveu amá-lo. Que resolveu compartilhar essa palavra não só com o que falava, mas com a forma que o tratava. Eu creio que esse é um grande desafio para todos nós. Algumas coisas desse texto, no versículo 29 diz assim: Deus diz para Filipe: aproxime-se da carruagem e acompanha. Um grande desafio quando nós queremos levar o amor de Deus para alguém é percebermos que Deus, quando nos ama, coloca pessoas que nos acompanham. É a história que nós acabamos de ouvir. É a história da tua e da minha vida. Muitas vezes, quando alguém decide nos acompanhar, isso faz toda a diferença. Eu costumo dizer que, se você recebe um convite aqui, eu não sei se tem alguém aqui que é da Islândia, da Eslováquia. Tem alguém que é da Eslováquia aqui? De repente você ganha um folheto na rua dizendo assim: vai ter uma festa da Eslováquia, vai lá. Aparece lá. Você será muito bem-vindo. Todos nós da Eslováquia estamos fazendo uma festa bem bonita para esperar. Quem aqui iria? Sei lá, né? Tem gente que pensa, vai ter comida, eu vou, mas a maioria não pensa assim. Nós não iríamos por quê? É uma mensagem estranha, convidado por pessoas estranhas, não tem a ver comigo. Agora, se você tivesse um amigo da Eslováquia, e esse amigo fosse muito legal, e você começasse a perceber que ser legal tinha a ver com o fato de ser eslovaquiano, nem sei, deve ser. Ele era eslovaquiano, ele tinha um jeito legal de conversar contigo, ele era próximo de você. Algumas vezes você dizia para ele: vamos sair, ele: vamos. E outras vezes dizia: eu queria sair contigo, mas hoje eu tenho que ir lá no clube da Eslováquia. Um dia esse amigo ia dizer para você: vamos lá conhecer o clube da Eslováquia? Quem aqui iria agora? Pô, vocês são resistentes, hein? Eu iria. Eu sei quem me convidou, eu sei que é importante para ele e ele é meu amigo. Ele não está me fazendo um convite com interesse, ele faz esse convite porque o que é importante para ele, ele quer que seja para mim também. Deus chama Filipe em primeiro lugar, não para falar com o eunuco. Deus chama Filipe para se aproximar dele. E olha, nós vivemos em uma cidade que ela tem uma habilidade muito grande em receber as pessoas. Mas nós vivemos uma cidade em que eu já ouvi muitas vezes, em pequenas conversas: em Jaraguá não dá para fazer amigos. Quem sabe muitos desses precisam que um de nós aqui se aproxime deles e se torne um amigo, para que daí ele comece a entender essa mensagem. Aproxime-se, é o que Deus diz para Filipe. Deus desafia Filipe de tal maneira que no versículo 30 vai dizer: e ele então correu para essa carruagem e ouviu o que o homem estava lendo.
Um outro desafio para todos nós, quando nós queremos de fato falar desse amor para alguém e demonstrar esse amor, é aprenda a andar no ritmo de outras pessoas. Mude o seu ritmo para que alguém mais conheça esse amor que você conhece. E ouça. Ouça. Se você já teve a experiência de ouvir, você já viu. Às vezes encontramos pessoas angustiadas e a gente senta e escuta ela por meia hora e não fala nada. Depois de meia hora ela nos diz: nossa, você me ajudou demais. As pessoas não são ouvidas. Elas precisam ser ouvidas. Ouça. Depois de sentar ao lado desse homem que tinha sede de Deus, de ouvi-lo, aí sim, ele recebe o convite para sentar do lado. E ao sentar do lado, ele não começa também a falar. Ele diz: o que você está lendo? E aqui vem a lista. Texto de Isaías. E lá no versículo 35 vai dizer, começando por aquela mensagem, Filipe anunciou o Evangelho. Ele se tornou alguém tão importante na vida desse eunuco pela atenção que ele deu, pela proximidade que ele tinha, pelo interesse que ele tinha, que quando ele compartilhou desse amor, o eunuco tinha certeza. Quem está falando isso para mim é alguém que de fato quer que eu viva esse amor. Vou resumir a história. A Bíblia diz que o fim do encontro deles foi assim. Filipe não viu mais o eunuco, mas o eunuco seguiu seu caminho cheio de alegria. A mensagem compartilhada de um pode ser a mensagem que vai mudar a vida de muitos. O meu desafio para você nessa noite é: você quer tanto que as pessoas conheçam o amor de Deus como você conhece? Se a sua resposta é sim, aproxime-se delas. Antes de falar, escute. Antes de querer dizer elas não querem nada com nada, pergunte: você quer amá-la? E que Deus assim nessa noite desafia todos nós a partir dessa mensagem que foi muito voltada nesse testemunho que nos falou uma mensagem bem clara. Eles me amaram. Eles não chegaram falando o que eu precisava fazer e o que eu fazia errado. Eles me amaram e esse amor transformou a minha vida. 1 mais 1. Índia, Colômbia, Portugal, Ucrânia e agora o desafio, quem sabe, Coreia do Norte, de levar o amor de Deus. 1 mais 1 se transformou em muitos. Que Deus nos abençoe e nos faça entender que de repente você pode ter uma história muito linda, que alguém vai dizer assim: eu nem lembro direito o nome da pessoa, mas ela trabalhava comigo. E ela se interessou em mim. E ela me falou desse amor. E esse amor mudou a minha história e 1 mais 1 se torna muitos. Que Deus te abençoe. E essas pessoas que Deus coloca no teu coração agora, essas imagens de pessoas que você sabe, ele precisava ouvir. Quem sabe o primeiro desafio é: será que não é você que precisa ouvi-lo? Será que não é você que precisa também entender que quando Deus te chama para uma pessoa, Ele te chama para amá-la? Quando Deus me chama, Ele me chama para amá-la? Que assim, nessa noite, essa mensagem nos diga: o amor que eu tenho vivido, eu quero compartilhar.